O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje apresenta o valor da conversão e o perigo da inconstância no bem. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ezequiel, o Senhor diz: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá. Isto é, se ele se arrepender dos seus pecados, se ele romper com seus pecados, independentemente dos pecados cometidos, se ele se arrepender, ele viverá. Ao mesmo tempo, diz que, mas, versículo 24, Ezequiel capítulo 18, versículo 24, mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, ele morrerá. Aqui nós vemos que vida e morte não são conceitos biológicos. Não está falando que se o justo fizer o mal, ele vai cair duro, morto. Não é isso. Se o justo se desviar, ele se perderá. Ele vai experimentar aquela morte na alma, a morte espiritual, a morte eterna. Meus irmãos, a vida espiritual, ela se constrói ou ela se corrói pelas escolhas concretas, diárias, cotidianas. O texto de hoje, aqui, do profeta Ezequiel, deve nos fazer pensar qual é a minha postura, como é que eu estou hoje, agora. Porque na vida espiritual não se vive no presente pelo capital adquirido no passado. A palavra diz, se o justo se desviar, ele vai morrer. Ele vai se perder. Então não adianta, mas eu fiz muita coisa legal, eu fui fiel a Deus, eu fui a várias missas antigamente. Mas como é a sua atitude hoje? Se o justo se esquecer de Deus, abandonar Deus,
abandonar os seus mandamentos, ele vai morrer. Ao mesmo tempo, se o pecador, independentemente dos seus pecados, se ele se converter, ele vai viver. São Paulo tem uma frase que deve nos fazer refletir. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E diz assim: quem está de pé, cuidado para não cair. Isto é, a nossa vida deve ser constantemente analisada. Precisamos estar vigilantes, analisando como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Se vocês pegarem aqui o texto de Coríntios, o contexto é o seguinte: são os castigos de Israel. Israel, mesmo tendo experimentado tantas graças, diz aqui: não quero que ignoreis, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 10. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar. Debaixo da nuvem é debaixo da bênção, da proteção de Deus. Todos estavam debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus. Isto é, mesmo tendo experimentado tantas graças, a maioria desgostou a Deus. E aí continua São Paulo: mas estas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, para que nós também não façamos a mesma coisa, para que nós também não nos desviemos de Deus. Porque se o justo, e é claro, imagine, a grande maioria aqui vem à missa cotidianamente, todos os dias. Então existe aqui uma busca da justiça. Mas quem está de pé, cuidado para não cair. Que se você se desviar, você morrerá. É o que diz aqui a palavra. Ao mesmo tempo, se houver aqui alguém cheio de pecado, não deixe que o desespero tome conta da sua alma. Se você se arrepender dos seus pecados, você viverá, diz a palavra. Busque a Deus e os remédios que Deus colocou na sua igreja: a confissão, a Eucaristia, a escuta orante da palavra, a vida de oração. E por mais complicada que esteja a sua vida, você viverá. Continua São Paulo. Ele vai dizer que muitos morreram porque desgostaram a Deus. E ele continua: e todas estas desgraças, versículo 11, ele falou no versículo 6 que essas coisas aconteceram para a nossa advertência, e repete no versículo 11, todas estas desgraças aconteceram a eles para a nossa advertência, para que nós vejamos o que aconteceu a eles e que pode acontecer a nós. Aí vem a frase lapidar no versículo 12: portanto, quem pensa está de pé, cuidado para não cair. Meus irmãos, a destruição da nossa vida espiritual, a perdição da alma, ela começa pequena. Isto é, não começa normalmente com grandes coisas, mas de uma maneira sutil. É uma concessão ali, um pecado venial consentido acolá, uma impaciência alimentada, a oração negligenciada.
Então são pequenas realidades, uma falta de caridade consentida, isto é, pequenas coisas que você vai cometendo gradativamente. Então, o termo técnico que nós poderíamos utilizar aqui é o quê? Pecados veniais consentidos. Não são aqueles pecados veniais que às vezes acontecem por causa da nossa fraqueza e que uma vez que nós tomamos consciência de que o cometemos, nos arrependemos. Não estou falando a respeito desses pecados veniais. Estou falando daqueles que você sabe que desagradam a Deus, mas que você vai levando com a barriga, que você vai dizendo, não gente, mas é uma coisinha tão pequena, entendeu? Tá bom, é pecado, mas é verdade, o pecado venial, ele não destrói a caridade em nós, mas a fragiliza, a enfraquece. E a caridade enfraquecida em nós torna a nossa alma vulnerável. Nós nos tornamos mais moles, menos fortes para resistir às tentações graves. Então, em si, aquele pecado venial não vai destruir a caridade, mas a longo prazo aquilo vai se acumulando e comprometendo a salvação da sua alma. Por isso que nós, quando ouvimos esta palavra, se o justo se desvia do caminho de Deus, ele morre. Essa mudança do justo, às vezes, muitas vezes, não poucas vezes, acontece não por um pecado grave, mas por minúsculos passos dados para longe do Senhor. Você vai gradativamente se afastando do Senhor. É por isso que no Evangelho de hoje, nosso Senhor, Ele faz essa advertência, Ele diz assim, é até uma palavra meio forte, as pessoas às vezes não compreendem. Jesus, Ele diz assim, vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o irmão, ou aquele que chama o irmão de patife, tolo, retardado, imbecil, já está condenado. Por quê? Porque aquilo vai, se você admite aquela ira no seu coração contra o seu irmão, aquilo vai fermentando dentro de você e vai fazendo gradativamente você perder a caridade. Não é pelo ponto em si, eu chamei alguém de tolo, eu fiquei com raiva, eu já pequei mortalmente? Provavelmente não, só por aquela irritação. Mas quando aquilo é alimentado no seu coração, imbecil, retardado, cretina, aquilo vai adoecendo o seu relacionamento com aquela pessoa. Os casais aqui presentes sabem muito bem que isso é uma verdade. Se você vai admitindo essa atitude interior com a sua esposa, com o seu marido, gradativamente vai acontecendo um rompimento afetivo, existencial, espiritual com o casal e às vezes até uma futura separação. Mas tudo começou com aquele pecado, com aquele pequeno pecado consentido, alimentado, guardado, sem ser combatido no seu coração. Então vamos lá, meus santos, Quaresma. Quaresma é o tempo então de nós fazermos um exame mais aguçado
daquelas realidades na nossa vida e que tem diminuído o fervor, que tem diminuído a caridade, que tem comprometido a nossa vida espiritual, e pedir a Deus que faça nascer o fervor. Analisar os pecados veniais que você tem cometido. Será que não tem havido ali uma complacência, um consentimento? Ou você, como diz Santa Teresa d'Ávila, ou você tem chorado os seus pecados veniais? Santa Teresa tem uma frase, eu trouxe aqui, que deve nos fazer pensar. Ela diz assim: quando não sentirdes desgosto por uma falta cometida, temei sempre, porque o pecado, mesmo venial, deve compungir-vos de dor até o íntimo da alma. Se você peca, e vida que segue, se você peca, e estou de boa, afinal de contas só um pecadinho, isso é um péssimo sinal espiritual. Deveria haver no seu coração essa tristeza, esta dor, porque, continua ela, que pode haver de pequeno, sendo ofensa a tão grande majestade? Que pecado pequeno é esse, ser uma ofensa a um tão grande Deus, com tão grande amor por nós, que não quer que ninguém se perca, que quer que todos nós cheguemos ao céu. Deus nos quer com Ele para sempre. Deus nos ama ao ponto de estar disposto a perdoar todos os pecados, por mais feios e terríveis que tenham sido, se você se arrepender. Então vamos lá, neste tempo da Quaresma, pedir a Deus que nos conceda a graça de um arrependimento sincero, de um rompimento verdadeiro com os pecados, de uma luta cotidiana contra as nossas faltas. Que Deus ilumine o nosso olhar para que nós vejamos os pequenos desregramentos quando mesmo começam a nascer, a crescer no nosso coração, e que tenhamos a força de romper com eles. Que cada um aqui se analise. O que tem acontecido? Como é que está hoje, agora, a sua alma? Você está caminhando na justiça? Você está lutando contra os pequenos desvios da sua alma, procurando ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, lutando contra os pecados veniais na sua vida? Está levando a sério a sua oração? Está procurando escolher o bem? Olha aqui, escolher o bem nas pequenas coisas. Sabe, quando você é algo pequeno, pequeno mesmo, e você escolhe a sua preguiça, você escolhe o seu egoísmo, ou quando acontece o contrário, é uma pequena coisa, e você escolhe a glória de Deus. Eu vou amar a Deus. Isso aqui é um bom termômetro espiritual. Uma coisinha boba, e você diz: eu escolho agradar a Deus nesta coisinha boba. E aquilo que em si era tão pequeno se transforma numa grande ocasião de amar a Deus. Mas quando você, nas pequenas oportunidades da vida, começa a se escolher, a escolher a sua preguiça, a escolher o caminho mais fácil, a escolher o caminho menos virtuoso, isso, pouco a pouco, vai predispondo você a se afastar do Senhor. E se o justo se desvia da justiça e peca, ele morrerá. Como diz aqui a palavra, e com ela termino:
Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Mas quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, ele conserva a própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.